O nome de Jesus ainda ecoava no mundo, mesmo quando quase ninguém parecia realmente escutá-lo. Em meio ao barulho das cidades, às vozes apressadas e às luzes que nunca se apagavam, havia pessoas que ainda sussurravam esse nome em silêncio, não por fé perfeita, mas por cansaço. Ele não aparecia em visões grandiosas, nem descia do céu envolto em luz. Pelo contrário, parecia caminhar despercebido entre os que estavam quebrados demais para serem notados. Naquela noite, enquanto a chuva caía sobre a cidade e apagava os contornos das ruas, um homem caminhava sem destino, carregando um peso que não sabia explicar. Ele não buscava milagres, nem respostas religiosas, buscava apenas alívio. Em algum momento da caminhada, a pergunta surgiu, não como um grito, mas como um sussurro cansado. Jesus, se o Senhor ainda estiver aqui, onde está agora? Não houve trovões, nenhuma voz ecoou do céu, apenas um silêncio profundo, denso, quase vivo. E ainda assim, naquele silêncio, algo começou a se mover. Não fora dele, mas dentro, como se alguém estivesse ali desde sempre, esperando o momento em que ele parasse de correr. Pela primeira vez em muito tempo, o homem sentiu que não precisava fingir força, nem fé, nem respostas. Apenas estar ali já era suficiente. Talvez fosse isso que Jesus sempre quis, não ser procurado como um milagre distante, mas encontrado no exato ponto em que a alma começa a desistir. E naquela noite, sob a chuva e o peso do mundo, algo invisível começou a mudar. Não o mundo lá fora, mas o lugar mais esquecido dentro dele. A cidade continuava se movendo do lado de fora, indiferente ao que acontecia dentro daquele homem. Carros passavam, luzes piscavam, pessoas seguiam suas rotinas como se nada tivesse mudado, mas algo havia mudado. Não de forma dramática, não como uma revelação divina descrita em livros antigos, mas de um jeito silencioso, quase imperceptível. Ele saiu da igreja sem pressa, sentindo o chão sob os pés como se o tocasse pela primeira vez. O ar parecia mais denso, mais real. Cada respiração carregava um peso diferente, como se algo dentro dele estivesse começando a acordar depois de muito tempo adormecido. Nos dias seguintes, ele tentou ignorar aquilo. Tentou convencer a si mesmo de que tinha sido apenas cansaço, emoção passageira, talvez solidão, acumulada demais, mas havia algo que não o deixava em paz, em meio às tarefas mais simples. Lavar o rosto, caminhar pela rua, olhar o céu entre prédios. Ele sentia uma presença discreta, não invasiva, quase respeitosa. Não era uma voz que falava, mas um silêncio que respondia, um silêncio que parecia ouvir. Ele começou a lembrar de coisas que havia esquecido. Momentos da infância em que acreditava sem medo, quando o mundo parecia maior, mas também mais seguro, quando acreditar não era um ato de lógica, mas de confiança. E então veio a pergunta que ele evitava há anos: em que momento eu parei de acreditar? Não houve uma resposta clara, apenas a sensação de que a vida pouco a pouco havia ensinado que sentir demais era perigoso, que esperar demais machucava, que confiar demais custava caro. Mas ali, naquela estranha quietude, algo parecia sussurrar o oposto, como se Jesus não estivesse pedindo fé cega, nem devoção perfeita, mas apenas presença, como se dissesse: você não precisa me provar nada, só não fuja. E isso o desconcertou mais do que qualquer milagre poderia, porque fugir sempre fora sua especialidade, fugir da dor, das perguntas, das perdas de si mesmo. Numa noite, enquanto observava a chuva escorrer pela janela, ele percebeu que já não se sentia tão sozinho. Não porque alguém estivesse ao seu lado fisicamente, mas porque o silêncio havia mudado de forma. Já não era um vazio ameaçador, e sim um espaço onde algo podia nascer. Talvez esperança, talvez coragem, talvez apenas descanso. Ele começou a entender que Jesus não estava ali para consertar sua vida como quem conserta uma máquina quebrada. Estava ali para caminhar com ele dentro do que ainda estava quebrado. E isso, de alguma forma, parecia mais real do que qualquer milagre que já ouvira contar. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, ele adormeceu sem lutar contra os próprios pensamentos. E enquanto o mundo seguia seu ritmo impiedoso lá fora, algo dentro dele finalmente encontrou um lugar onde podia simplesmente existir. Com o passar dos dias, ele começou a perceber algo inquietante. Quanto mais tentava voltar à vida de antes, mais distante ela parecia. As rotinas que antes o mantinham ocupado agora soavam ocas. Conversas que antes preenchiam o tempo tornaram-se ruído. Era como se, ao tocar aquela presença silenciosa, algo dentro dele tivesse sido deslocado para sempre. Ele não sabia explicar, mas sentia que havia cruzado um limite invisível. E não havia caminho de volta para a indiferença.
Às vezes, se perguntava se tudo aquilo não passava de imaginação, um mecanismo da mente tentando sobreviver ao cansaço. Ainda assim, sempre que tentava ignorar o que sentia, algo o puxava de volta. Não com força, não com medo, mas com uma insistência suave, quase gentil, como se alguém estivesse dizendo: "Não precisa correr, eu ainda estou aqui." Havia noites em que ele se sentava no escuro, sem música, sem distrações, apenas ouvindo o próprio respirar. E era nesses momentos que as perguntas mais profundas surgiam. Por que a dor existe? Por que alguns carregam fardos tão pesados enquanto outros parecem atravessar a vida sem sentir nada? E acima de tudo, onde estava Jesus em tudo isso? Estaria ele observando à distância ou caminhando ao lado daqueles que já não tinham forças para continuar? A resposta não veio em palavras. Veio em pequenas mudanças quase imperceptíveis, um olhar diferente para o sofrimento alheio, uma compaixão que surgia sem esforço, uma vontade inesperada de permanecer, de não fugir mais. Era como se algo estivesse sendo reconstruído lentamente por dentro, sem alarde, sem promessas grandiosas. Certa noite, enquanto caminhava sozinho, ele parou diante do reflexo do próprio rosto em uma vitrine escura. Pela primeira vez em muito tempo, não sentiu rejeição ao se encarar. Viu cansaço, sim, viu marcas, dúvidas, medo, mas viu também alguém que ainda estava ali, respirando, resistindo, mesmo sem saber exatamente por quê. E naquele instante, algo se revelou de forma silenciosa e clara. Talvez a fé não fosse acreditar que tudo ficaria bem, mas continuar caminhando mesmo quando nada parecia fazer sentido. Ele percebeu que Jesus não estava exigindo respostas, nem obediência cega, nem promessas grandiosas. O que havia ali era apenas um convite, simples e profundo, para permanecer presente, permanecer humano, permanecer aberto, mesmo quando o mundo parecia duro demais. E assim, sem perceber, o homem começou a mudar. Não porque sua vida havia se tornado mais fácil, mas porque já não se sentia completamente sozinho dentro dela. Algo havia se acendido, discreto e frágil, como uma chama protegida do vento. E ele sabia, no fundo, que aquela chama ainda teria de enfrentar muitas noites escuras, mas pela primeira vez não parecia impossível continuar. O tempo passou de forma estranha depois disso, não rápido nem lento, apenas passou. Os dias se empilhavam uns sobre os outros e o homem seguia vivendo, trabalhando, caminhando pelas mesmas ruas, cumprindo as mesmas rotinas, mas por dentro algo começava a se mover com mais força. Aquele silêncio que antes parecia acolhedor começou a se tornar inquietante, não porque fosse vazio, mas porque parecia cheio demais de perguntas não respondidas. Ele começou a perceber que a presença que sentia não vinha apenas nos momentos de calma. Ela surgia também nos instantes de dúvida, nos pensamentos mais sombrios, nas memórias que ele preferia esquecer. Era como se algo o observasse não para julgá-lo, mas para não deixá-lo se esconder. E isso o assustava. Houve noites em que ele desejou voltar a ser quem era antes, alguém que não pensava tanto, alguém que não sentia tanto, alguém que conseguia atravessar os dias sem questionar o sentido de tudo. Mas uma vez que se vê a própria ferida, é impossível fingir que ela não existe. Certa madrugada, o peso tornou-se insuportável. Ele acordou com o peito apertado, o coração acelerado, a respiração curta. Sentou-se na cama, levou a mão ao rosto e sentiu o cansaço acumulado de anos inteiros tentando ser forte. E foi ali, naquele instante de fragilidade absoluta, que algo se rompeu dentro dele. Não em desespero, mas em entrega. Ele não pediu por milagres, não pediu para que a dor fosse retirada. Apenas murmurou, quase sem voz: "Se você ainda está aqui, não vá embora." Não houve resposta audível. Nenhuma luz, nenhum sinal extraordinário, mas algo mudou. A angústia não desapareceu de imediato, mas deixou de sufocar. O medo não sumiu, mas perdeu a força de comando. Era como se alguém tivesse se sentado ao seu lado no escuro, compartilhando o peso do silêncio. Naquela madrugada, ele compreendeu algo que jamais aprendera antes. A fé não nasce da certeza, mas da vulnerabilidade. Não surge quando tudo está resolvido, mas quando se aceita não ter controle algum. E talvez, pensou ele, fosse exatamente ali que Jesus sempre estivesse, não no alto das respostas, mas no fundo das perguntas. Ao amanhecer, a luz entrou tímida pela janela. Nada extraordinário havia acontecido. O mundo continuava imperfeito, mas dentro dele algo havia se reorganizado de maneira silenciosa, como uma casa antiga que, depois de anos em ruínas, começa a ser reconstruída não com pressa, mas com cuidado. Ele se levantou, respirou fundo e encarou o novo dia. Não com certezas,
não com promessas, mas com uma disposição diferente, a de permanecer. E pela primeira vez, isso pareceu suficiente. Os dias seguintes trouxeram algo que ele não esperava, a sensação de que estava sendo observado. Não de forma ameaçadora, mas como se a própria vida estivesse aguardando uma resposta dele. Pequenos acontecimentos começaram a se acumular, encontros inesperados, palavras ouvidas por acaso, lembranças antigas surgindo sem aviso. Tudo parecia conectado por um fio invisível, como se algo o estivesse conduzindo para um ponto inevitável. Foi então que a dor voltou. Não como antes, silenciosa e difusa, mas clara, direta, quase cruel. Um telefonema no meio da tarde. Uma notícia simples, dita sem rodeios. Alguém importante havia partido. Alguém que, mesmo distante, fazia parte da estrutura invisível que sustentava sua história. O chão se abriu sob seus pés. Ele caminhou sem rumo naquela noite, sentindo o peso da perda se espalhar pelo corpo. Cada passo parecia arrancar algo de dentro. Perguntas que ele acreditava ter superado retornaram com forças. Onde estava Deus agora? Onde estava aquela presença que parecia tão próxima dias atrás? O silêncio, mais uma vez, parecia a única resposta. Parado sob um poste de luz, com a chuva escorrendo pelo rosto, ele sentiu algo quebrar de vez. Não era raiva, era cansaço. Um cansaço profundo, antigo, acumulado por anos tentando compreender, aceitar, suportar. E então, pela primeira vez, ele não tentou ser forte, não tentou entender, apenas deixou cair. As lágrimas vieram sem aviso, misturando-se à chuva, o corpo curvado, os ombros pesados, a respiração irregular. Não havia palavras, nem pedidos, apenas um cansaço que já não cabia mais dentro dele. E naquele momento de completa entrega, algo inesperado aconteceu. No meio da dor, surgiu uma sensação estranha. Não de alívio imediato, mas de presença. Uma presença que não explicava a perda, não justificava o sofrimento, mas permanecia ali, firme, silenciosa, como alguém que segura a mão do outro no meio da escuridão, sem prometer que o caminho será fácil, apenas garantindo que ele não estará sozinho. Foi ali que ele entendeu algo essencial. A fé não impede a dor. Ela não protege da perda. Ela não afasta o sofrimento, mas ela impede que o sofrimento tenha a última palavra. Ele não se levantou transformado. Não saiu dali com respostas claras, mas saiu com algo novo. Uma estranha coragem de continuar mesmo sem entender. E talvez isso fosse tudo o que era necessário naquele momento. Quando voltou para casa, ainda com o coração pesado, percebeu algo sutil. Apesar de tudo, ele ainda estava ali, respirando, sentindo, vivo. E pela primeira vez não sentiu vergonha disso. A noite passou devagar, e enquanto o mundo dormia, algo dentro dele começou, silenciosamente, a se reorganizar mais uma vez. O dia lá amanheceu diferente, não por causa da luz ou do céu, mas porque algo dentro dele havia se deslocado durante a noite. Não era esperança ainda, tampouco paz, era mais como uma decisão silenciosa que se formava sem palavras, um reconhecimento de que, depois de tudo o que havia sentido, não podia mais fingir que nada estava acontecendo. Ele saiu de casa cedo, caminhando sem destino definido. A cidade acordava lentamente, pessoas apressadas, ônibus passando, cafés abrindo as portas. Tudo parecia seguir seu curso habitual, mas ele caminhava como alguém que havia atravessado um limiar invisível. Cada passo carregava um peso novo, não de cansaço, mas de consciência. Enquanto caminhava, pensamentos antigos começaram a surgir. Lembranças de escolhas que fez, de caminhos que evitou, de palavras que nunca disse. Pela primeira vez, não tentava afastá-las. Deixou que viessem, deixou que doessem. Era como abrir uma porta trancada há anos e finalmente encarar o que havia sido guardado ali dentro. Foi então que percebeu algo perturbador e, ao mesmo tempo, libertador. Muitas das dores que atribuía ao mundo, à vida ou até a Deus, haviam nascido do medo de sentir plenamente, do medo de se expor, do medo de amar sem garantias. A fé, ele começava a entender, não era uma proteção contra a dor, era a coragem de atravessá-la. Sentou-se em um banco de praça e observou as pessoas passarem. Viu risos, discussões, silêncios, pressa. Viu fragmentos de si mesmo em cada rosto. E ali, no meio daquela movimentação comum, algo ficou claro. Ele não estava separado do mundo. Estava dentro dele, com tudo o que isso significava. Caos, beleza, perda e possibilidade. Pela primeira vez, não sentiu necessidade de perguntar onde Jesus estava. A pergunta já não fazia sentido da mesma forma. Talvez a presença não fosse algo a ser encontrado em um lugar específico, mas reconhecida no próprio ato de permanecer. Permanecer sensível, permanecer aberto, permanecer humano. Levantou-se devagar,
O peso ainda existia, mas não o paralisava mais. Havia medo, sim, mas havia também uma espécie de confiança tímida, nascente, como uma chama protegida do vento. Ele não sabia o que viria depois, não tinha respostas prontas, mas, estranhamente, isso já não o apavorava. Enquanto se afastava, algo dentro dele parecia dizer sem palavras: o caminho não é sobre chegar, é sobre continuar. E assim, com passos ainda inseguros, mas sinceros, ele seguiu em frente. Não porque tudo estivesse resolvido, mas porque pela primeira vez sentia que não caminhava sozinho. Os dias seguintes não trouxeram grandes revelações. Não houve sinais no céu, nem respostas claras, nem mudanças súbitas que pudessem ser apontadas como prova de algo divino. O que houve foi algo mais discreto, quase imperceptível. Uma mudança de ritmo, uma forma diferente de estar no mundo. Ele passou a acordar um pouco mais cedo, não por obrigação, mas porque o silêncio da manhã parecia convidá-lo a permanecer desperto. Sentava-se perto da janela, observando a cidade despertar lentamente. O som distante dos primeiros carros, o canto tímido de algum pássaro perdido entre os prédios, a luz suave atravessando o vidro. Nada de extraordinário. E ainda assim, tudo parecia carregado de significado. Começou a perceber que havia passado grande parte da vida tentando preencher vazios com movimento, com ruído, com pressa. Agora, no entanto, algo nele aprendia a ficar, a suportar o espaço entre um pensamento e outro, a escutar o que surgia quando não havia distrações suficientes para abafar a própria consciência. Às vezes, uma sensação estranha o atravessava, uma mistura de gratidão e melancolia. Gratidão por estar vivo, melancolia por tudo o que havia deixado para trás enquanto corria sem saber para onde. Ele entendia, aos poucos, que crescer não era acumular respostas, mas aprender a conviver com perguntas sem se desesperar. Em certos momentos, lembrava-se de como costumava pedir sinais, provas, garantias. Agora, o que encontrava eram pequenos gestos, um desconhecido segurando a porta, uma palavra inesperadamente gentil, o silêncio confortável de um fim de tarde. E de algum modo, isso parecia suficiente. Não porque resolvesse tudo, mas porque eu lembrava de algo essencial. A vida não precisava ser constantemente compreendida para ser vivida. Ela pedia presença, não explicações. Houve um dia em que, caminhando sem rumo, ele parou diante de um espelho em uma vitrine. O reflexo devolveu um rosto ainda cansado, ainda marcado, mas diferente. Havia uma suavidade ali que antes não existia. Não era felicidade plena, nem paz absoluta. Era aceitação, um reconhecimento silencioso de quem ele era naquele momento. E pela primeira vez em muito tempo, ele não sentiu vontade de fugir desse reflexo. Talvez aquela fosse a verdadeira transformação. Não uma mudança repentina, mas a lenta coragem de permanecer consigo mesmo, de continuar caminhando, mesmo sem garantias, de aceitar que a fé às vezes se manifesta apenas como um desejo de seguir em frente mais um dia. E assim, passo a passo, quase sem perceber, ele seguia, não rumo a um destino claro, mas em direção a algo que pela primeira vez parecia real o suficiente para ser vivido. O passado não voltou de forma abrupta. Ele se aproximou devagar, como fazem as coisas que nunca foram realmente embora. Um cheiro familiar, uma rua atravessada por acaso, uma voz parecida com outra de muitos anos atrás, pequenos gatilhos que abriam portas que ele acreditava ter trancado para sempre. Foi em uma tarde comum, sem nada de especial, que isso aconteceu. Ele caminhava distraído, quando reconheceu um rosto do outro lado da rua. Não teve certeza no início. O tempo havia passado, os traços mudado, mas havia algo inconfundível naquele olhar, um peso antigo, uma história compartilhada, um capítulo que ele havia tentado enterrar. Por um instante pensou em virar o rosto, seguir adiante, fingir que não viu, mas algo dentro dele se recusou. Talvez fosse coragem, talvez fosse apenas cansaço de fugir. Quando seus olhares se cruzaram, o mundo pareceu desacelerar. Não houve surpresa exagerada, nem emoção explícita, apenas um reconhecimento silencioso. Duas pessoas carregando versões diferentes da mesma memória. As palavras demoraram a surgir. Quando vieram foram simples, quase tímidas, um cumprimento, um sorriso breve. Nada do que realmente precisava ser dito foi dito naquele momento. Mas mesmo assim, algo se moveu. Uma antiga ferida foi tocada, não para doer novamente, mas para lembrar que ainda existia. Mais tarde, sozinho, ele percebeu o quanto havia tentado apagar partes da própria história para conseguir seguir em frente. Pessoas, decisões, erros, tudo havia sido empurrado para longe
como se o esquecimento fosse uma forma de cura. Agora entendia que não era. Curar não significava apagar, mas integrar, aceitar que o passado fazia parte de quem ele era, sem permitir que definisse quem ele seria. Naquela noite, enquanto caminhava sob um céu pesado de nuvens, ele sentiu algo diferente. Não culpa, não arrependimento, mas uma espécie de reconciliação silenciosa. Pela primeira vez, não desejou voltar no tempo, não desejou mudar o que aconteceu. Apenas reconheceu que havia sobrevivido e que isso por si só já era um ato de força. E, no meio desse reconhecimento, uma percepção sutil surgiu. Talvez a presença que ele sentia desde o início não estivesse ali para apagar suas dores, mas para acompanhá-lo, enquanto ele aprendia a carregar o próprio passado sem ser esmagado por ele. O vento soprou forte e ele fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, algo estava diferente. Não fora o mundo, fora o jeito como ele se colocava dentro dele. Ele seguiu caminhando, não mais tentando fugir do que foi, nem temendo o que viria. Pela primeira vez, caminhava com tudo aquilo que era, ferido, inteiro, imperfeito. E isso, de algum modo, começou a parecer suficiente. Naquela noite, algo dentro dele não o deixou dormir. Não era ansiedade, nem medo. Era uma inquietação silenciosa, como se algo estivesse prestes a ser revelado, mas ainda não encontrasse as palavras certas. Ele permaneceu deitado, olhando para o teto escuro, sentindo o peso do próprio respirar. Cada inspiração parecia puxar algo antigo de dentro. Cada expiração, um pouco de resistência se dissolvia. Ele percebeu que durante toda a vida havia tentado controlar o que sentia, controlar a dor, controlar o medo, controlar a esperança. Talvez por isso estivesse tão cansado. Talvez viver não fosse sobre manter tudo sob controle, mas sobre aceitar o risco de sentir plenamente. Levantou-se no meio da noite e caminhou até a janela. A cidade dormia sob uma camada fina de silêncio, quebrada apenas por luzes distantes e sons ocasionais. Ele apoiou a testa no vidro frio e pela primeira vez falou em voz alta, mesmo sem saber para quem. Eu não sei como fazer isso. As palavras saíram baixas, quase tímidas. Não eram um pedido, eram uma confissão, um reconhecimento da própria fragilidade. E, estranhamente, aquilo trouxe alívio. Não porque uma resposta tivesse vindo, mas porque ele finalmente havia parado de fingir força. Foi então que algo mudou dentro dele. Não como um choque, não como uma revelação súbita, mas como um deslocamento suave. A sensação de estar sozinho começou a perder força, não porque alguém tivesse aparecido, mas porque ele percebeu que nunca esteve realmente abandonado, apenas distraído demais para perceber. Ele pensou em todas as vezes que buscou sentido fora de si, esperando que alguém ou algo o salvasse. E naquele instante compreendeu que a presença que tanto procurava sempre esteve ali, paciente, silenciosa, aguardando que ele parasse de fugir. Uma lágrima escorreu, não de tristeza, mas de reconhecimento. Era como reencontrar algo que sempre fez parte dele, mas que havia sido esquecido em meio ao ruído do mundo. Não havia euforia, não havia promessas grandiosas, apenas uma paz discreta, profunda, suficiente. Ele respirou fundo, sentindo o ar preencher o peito, e deixou escapar um suspiro longo, quase um agradecimento silencioso. Não sabia o que viria depois, mas pela primeira vez não sentia medo do amanhã. E ali, naquele instante simples e invisível para o mundo, algo essencial se firmou dentro dele, não como uma certeza absoluta, mas como uma escolha. Continuar, mesmo sem garantias, confiar, mesmo sem provas, viver, mesmo com cicatrizes. Naquele momento, ele entendeu que a fé não era uma resposta pronta, mas um espaço aberto. Um lugar onde dúvidas podiam existir sem destruir tudo, onde a fragilidade não era fraqueza, mas humanidade. O dia seguinte amanheceu com uma luz diferente. Não mais clara, nem mais quente. Apenas mais honesta. Ele percebeu isso ao abrir os olhos, como se o mundo não tivesse mudado. Mas ele sim. Algo dentro dele havia se assentado durante a noite, como a poeira que finalmente encontra o chão, depois de muito tempo suspensa no ar. Levantou-se devagar, sentindo o corpo mais presente, menos disperso. Cada movimento parecia carregar um significado sutil, como se até os gestos mais simples tivessem se tornado parte de algo maior. Preparou o café, abriu a janela, deixou o ar entrar. Não havia urgência. Pela primeira vez em muito tempo, não havia pressa. Ao longo do dia, percebeu pequenas mudanças no modo como reagia às coisas. Um contratempo que antes o irritaria passou quase despercebido. Um comentário atravessado não despertou defesa. Não porque ele tivesse se tornado indiferente, mas porque algo dentro dele havia encontrado um ponto de equilíbrio.
Era como se tivesse aprendido, finalmente, a não lutar contra cada onda. Caminhando pela rua, observou as pessoas com um olhar diferente. Já não as via apenas como estranhos apressados, mas como histórias em movimento. Cada rosto carregava batalhas invisíveis, dores silenciosas, esperanças frágeis, e de algum modo isso o tornava mais atento, mais humano. Houve um momento específico, simples, quase insignificante, em que ele sentiu uma clareza inesperada. Um breve pensamento atravessou sua mente. Talvez o propósito não fosse encontrar respostas definitivas, mas aprender a habitar as perguntas sem medo. Talvez viver fosse exatamente isso: aceitar o mistério, caminhar apesar da incerteza, amar mesmo sem garantias. Ele se deu conta de que não precisava mais provar nada para ninguém, nem mesmo para si. Não precisava alcançar um estado ideal, nem se transformar em alguém diferente. Bastava continuar, um passo de cada vez, com honestidade e presença. Enquanto o sol descia lentamente no horizonte, pintando o céu com tons suaves, ele sentiu algo próximo da gratidão, não por uma vida perfeita, mas por uma vida real, com falhas, pausas, recomeços e silêncios cheios de significado. E naquele fim de tarde, sem nenhuma revelação grandiosa, ele compreendeu algo essencial. A transformação verdadeira não chega como um trovão. Ela cresce em silêncio, dia após dia, até que um dia percebemos que já não somos mais os mesmos. O tempo seguiu seu curso, como sempre fez, indiferente às transformações silenciosas que aconteciam dentro dele. Dias se tornaram semanas, semanas se misturaram em meses, e a vida seguiu seu fluxo natural. Ainda havia desafios, ainda havia momentos de dúvida, mas algo fundamental havia se rearranjado por dentro. Ele já não reagia ao mundo com o mesmo medo de antes. Havia aprendido a pausar, a observar, a escutar, sobretudo a si mesmo. Certo dia, caminhando por um lugar familiar, ele foi tomado por uma sensação inesperada de reconhecimento. Não do espaço, mas de si. Era como se estivesse olhando para a própria trajetória com novos olhos, percebendo nuances que antes passavam despercebidas. As quedas, os erros, as escolhas mal feitas. Tudo aquilo que um dia lhe causara vergonha, agora parecia fazer parte de um desenho maior, imperfeito, mas verdadeiro. Ele entendeu, então, que nada havia sido em vão. Nem os silêncios longos, nem as noites vazias, nem as perguntas sem resposta. Tudo havia moldado sua capacidade de sentir, de compreender, de permanecer. A dor não o havia destruído, havia ampliado sua sensibilidade, e pela primeira vez, isso não parecia um fardo. Enquanto caminhava, lembrou-se das vezes em que pediu por sinais, por certezas, por algum tipo de confirmação divina. Agora percebia que talvez as respostas nunca tenham vindo como palavras ou milagres visíveis, mas como mudanças sutis de direção, encontros improváveis, silêncios necessários, despedidas inevitáveis, cada uma delas empurrando-o lentamente para mais perto de si mesmo. Ele parou por um instante, observando as pessoas ao redor, cada uma imersa em sua própria história. Sentiu um tipo de compaixão tranquila, não apenas pelos outros, mas por quem ele havia sido. Um entendimento sereno de que ninguém caminha ileso pela vida, e que talvez isso não seja um erro, mas parte do desenho. Naquele momento, percebeu algo essencial. A fé que havia buscado por tanto tempo não estava em respostas prontas, nem em certezas absolutas. Estava na disposição de continuar mesmo quando o caminho parecia incerto. Estava na coragem de permanecer aberto ao mistério. Ele respirou fundo, sentindo o peso do passado se dissolver lentamente. Ainda havia perguntas, sempre haveria, mas agora elas não o paralisavam. Eram apenas companheiras silenciosas de uma jornada que seguia em frente. E, enquanto o dia seguia seu curso, ele seguiu também, não mais procurando se salvar, mas aprendendo, enfim, a viver. O dia começava a se despedir quando ele parou, quase sem perceber, no mesmo lugar onde tudo havia começado. Não havia nenhuma placa, nenhum sinal especial, apenas um espaço comum, atravessado por pessoas comuns, vivendo suas vidas como sempre. Ainda assim, algo ali parecia diferente, não no mundo, mas nele. Ele respirou fundo e percebeu que já não carregava o peso que antes o acompanhava em cada passo. Não porque tudo tivesse sido resolvido, mas porque aprendera a caminhar com o que não tinha resposta. Havia uma tranquilidade discreta em aceitar que nem toda dor precisava de explicação, nem toda dúvida precisava de solução imediata.
Enquanto observavam no movimento ao redor, entendeu algo que antes parecia impossível. A jornada não o havia transformado em alguém novo, mas o havia reconectado com quem ele sempre foi. Não houve milagres visíveis, nem revelações espetaculares. Houve apenas a lenta reconstrução de algo que nunca esteve totalmente perdido. Ele lembrou das noites de silêncio, das perguntas sem retorno, da sensação de estar falando com o vazio, e agora percebia que, mesmo quando não sentia nada, algo sempre esteve ali, não para responder, não para controlar, mas para acompanhar, como uma presença silenciosa que caminha ao lado sem exigir nada em troca. Naquele instante, compreendeu que fé não era sobre ter certeza, mas sobre permanecer. Permanecer quando o mundo se torna confuso. Permanecer quando o medo insiste. Permanecer quando tudo dentro de si pede para desistir. E isso por si só já era uma forma profunda de coragem. Ele fechou os olhos por um momento e deixou o ar entrar devagar. Não fez pedidos, não buscou sinais, apenas agradeceu. Não por uma vida perfeita, mas pela chance de continuar caminhando, imperfeito e consciente. Quando abriu os olhos novamente, o mundo parecia o mesmo. As pessoas passavam, o céu mudava de cor, o tempo seguia seu curso, mas algo dentro dele havia se aquietado, uma certeza tranquila, sem palavras, de que não estava sozinho, mesmo quando tudo parecia silencioso. E assim, sem promessas grandiosas ou finais espetaculares, a história seguiu, não como um ponto final, mas como um recomeço, porque algumas jornadas não terminam, elas apenas aprendem a caminhar em paz com quem as vive. O tempo continuou passando, como sempre passa, sem anunciar mudanças. Dias comuns se sucederam, marcados por pequenos gestos, rotinas simples, silêncios que já não pesavam. A vida seguia seu curso e ele seguia com ela. Não mais como alguém tentando encontrar respostas, mas como alguém que aprendeu a caminhar mesmo sem tê-las. Havia momentos em que a antiga inquietação ainda surgia, às vezes ao anoitecer, às vezes no meio de uma manhã comum, mas agora ela não vinha como um inimigo. Era mais como um lembrete suave de que estar vivo significava sentir, duvidar, questionar. E isso não era uma falha, era parte do caminho. Certa manhã, enquanto caminhava sem pressa, ele percebeu algo simples e profundo. Já não estava tentando chegar a lugar algum. Não buscava mais uma revelação final, nem uma certeza definitiva. O que antes parecia ausência, agora se revelava espaço. Espaço para respirar, espaço para errar, espaço para continuar. Ele compreendeu, então, que a fé que procurara por tanto tempo não estava em respostas prontas, nem em experiências extraordinárias. Estava naquele movimento silencioso de continuar vivendo, mesmo quando o sentido não era claro. Estava na escolha diária de permanecer aberto, ao mundo, às pessoas, a si mesmo. Em um instante breve, quase imperceptível, ele sentiu algo que não precisava de nome. Não era alegria, nem alívio, nem êxtase. Era uma quietude firme, uma presença que não exigia nada, como se a vida finalmente tivesse deixado de ser uma pergunta e se tornado uma companhia. E assim, ele seguiu, sem promessas, sem finais fechados, sem certezas absolutas, apenas caminhando, respirando, vivendo. Não porque tudo estava resolvido, mas porque aprendera que a beleza da existência não está em compreender tudo, está em continuar, mesmo sem compreender. E talvez fosse isso, afinal, que sempre esteve esperando por ele. E assim, sem um grande acontecimento para marcar o fim, a história encontrou seu repouso. Não houve aplausos, não houve revelações brilhantes nem respostas definitivas, apenas um homem que aprendeu a caminhar com o que sentia, sem precisar fugir de si mesmo. Ele entendeu, enfim, que a vida não exige que sejamos fortes o tempo todo, que a fé não é uma certeza constante, mas um fio silencioso que nos sustenta quando tudo parece escuro, e que a presença que tanto buscou, em orações, em silêncio, em noites longas, sempre esteve ali, não como uma voz que ordena, mas como uma presença que acompanha. Ao seguir seu caminho, não carregava mais a urgência de ser salvo, nem o peso de precisar entender tudo. Carregava apenas a consciência de estar vivo, inteiro em sua imperfeição, aberto ao que viesse. E talvez seja isso que chamamos de paz. Não a ausência de dor, não o fim das perguntas, mas a capacidade de seguir adiante, mesmo quando não há respostas, sabendo em algum lugar profundo que não se está sozinho. E assim, sem grandes despedidas, a história não termina. Ela simplesmente continua.